Você já proferiu a frase, retiro minhas palavras? É uma expressão comum, mas sejamos honestos. Uma vez que as palavras saem da sua boca, elas nunca podem ser recuperadas. Elas estão lá, gravadas na mente de outra pessoa, e tentar reavê-las é uma ação irreversível. Quão satisfeito você teria ficado se não tivesse dito nada? Eis o poder do silêncio. O silêncio às vezes pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Os milhões de palavras que Jesus transmitiu através do seu silêncio enquanto suportava a tortura e crucificação são um exemplo para todos nós. Precisamos aprender com ele. Mas como você pode aproveitar o poder do silêncio? Como você pratica o silêncio intencional para garantir que suas palavras transmitam poder, autoridade e respeito? Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no nosso canal. Dominar o poder do silêncio não significa que você deva permanecer mudo durante toda a sua vida, evitando conversas completamente. As palavras têm um poder imenso, isso é inegável, mas há um poder ainda maior no silêncio, e é isso que estamos aqui para explorar. Você descobrirá como aproveitar o poder do silêncio pode melhorar significativamente todos os aspectos da sua vida. Sua vida pode mudar radicalmente para melhor quando você aprende a ficar em silêncio de vez em quando, especialmente quando está cheio de coisas para dizer. Algumas pessoas só ficam em silêncio quando não têm nada a acrescentar. Mas quantas podem exercer moderação quando têm muitos pensamentos, emoções e argumentos para transmitir? A Bíblia corretamente diz em Provérbios 10:19: na multidão de palavras não há falta de transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Você já notou que aqueles que falam demais muitas vezes exageram, espalham mentiras aqui e ali, fazem fofocas e falam mal dos outros? Se você não tomar cuidado, acabará se juntando a esse grupo. Você já notou que uma pessoa que reconhece o valor do silêncio carrega consigo uma certa autoridade e carisma quando decide falar? As pessoas estão ansiosas para ouvir alguém que não fala desnecessariamente. Elas sabem que essa pessoa não fala sem razão, e tudo o que diz é repleto de sabedoria e graça. Não são meras palavras. É exatamente isso que você deve ser, uma pessoa de valor. As palavras podem levar os outros à graça ou levá-los à desesperança. Suas palavras podem tanto encorajar os outros quanto derrubá-los em vergonha. Você já ouviu falar de casos de cyberbullying? Esses agressores não usam a força física, mas suas armas são palavras. Jesus lidou com acusações e confrontações, eles trouxeram grandes acusações contra ele, mas ele se conteve. Imagine que você tivesse o mesmo poder e autoridade que Jesus. Sua inclinação natural pode ser a de impor punições àqueles que se opõem a você e ganhar os argumentos, mesmo que isso signifique ignorar a salvação da humanidade. No entanto, o que Jesus fez? A Bíblia nos diz que ele permaneceu em silêncio quando foi acusado e não abriu a boca para se defender. Infelizmente, apesar do pequeno tamanho de nossas línguas, elas têm causado muitos problemas para muitas pessoas. Danificaram personalidades, despedaçaram lares e acenderam conflitos irreconciliáveis entre amigos. A Bíblia diz que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Com que frequência suas palavras encorajam os outros? Este é o momento para uma avaliação sincera. Quantas vezes suas palavras levantaram alguém da desesperança? Com que frequência os outros lhe agradeceram por abençoá-los com suas palavras? Ou você fala o que pensa sem considerar como suas palavras podem afetar aqueles ao seu redor? Quando sua língua controla você, você perde muito. A Bíblia nos diz que podemos colocar freios na boca de um cavalo para torná-lo obediente, mas muitas pessoas têm dificuldade em fazer o mesmo com suas línguas. Elas lutam para exercer autocontrole, conter seus lábios ou parar. O salmista enfrentou uma luta semelhante, até que fez uma avaliação crítica de si mesmo e reconheceu a necessidade de ajuda para controlar sua língua. Ele clamou no Salmo 141:3: Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você se juntará a ele hoje em fazer essa oração do fundo do seu coração?
você fará uma avaliação sincera de si mesmo e clamará a Deus por ajuda para controlar suas palavras. Será que suas palavras podem ser responsáveis pelos problemas em sua casa? Em um mundo onde todos parecem estar falando, imagine o impacto que você poderia causar ao escolher pausar e ouvir em vez de falar por cima dos outros. As coisas poderiam melhorar se você simplesmente permanecesse em silêncio e ouvisse com mais atenção. Talvez você ainda não compreenda a importância de ficar em silêncio. Vamos explorar alguns poderes extraordinários do silêncio. Em primeiro lugar, você sabia que o silêncio pode evitar que você peque? A Bíblia não subestima a natureza profunda do silêncio. Considere a história de Jó, que suportou uma perda inimaginável. Apesar de seu sofrimento, ele não ofendeu a Deus com suas palavras. Mesmo quando não entendia completamente suas circunstâncias, escolheu abençoar o nome do Senhor. Jó reconheceu que falar imprudentemente na dor poderia levá-lo a dizer coisas erradas contra Deus. Então ele se conteve. Imagine-se em uma situação tão desesperadora, como você reagiria e o que diria. Mesmo em circunstâncias menos severas, muitos proferem palavras que magoam os outros. Voltemos ao estilo de vida de Jesus e como ele exemplificou o poder do silêncio. Quando Pilatos o confrontou, seu silêncio falou volumes. Embora Pilatos tenha reconhecido sua inocência, Jesus nunca viu a necessidade de se justificar. Ele também enfrentou Herodes sem tentar se gabar ou se afirmar através de palavras sem direção. Com que frequência nos sentimos compelidos a provar nossa presença falando desnecessariamente? O exemplo de Jesus nos lembra que o silêncio pode ser incrivelmente poderoso. Escolher o silêncio, especialmente quando as emoções estão à flor da pele, é uma habilidade valiosa. Isso nos permite manter a sabedoria, mostrar respeito e demonstrar nossa confiança no plano de Deus para nossas vidas. Em um mundo barulhento, onde todos parecem ansiosos para falar, abraçar o poder do silêncio pode nos destacar e transmitir força e maturidade. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é nosso guia e professor. Seu ensino vai além de simplesmente trazer palavras à memória. Ele nos instrui sobre como nos comportar de maneira agradável e aceitável. Ele nos contém quando necessário, ajudando-nos a discernir quando falar e quando ficar em silêncio. O Espírito Santo não apenas nos diz quando ficar em silêncio, mas também nos capacita a permanecer em silêncio. Nossa natureza humana pode nos tentar a falar impulsivamente, mas quando o Espírito Santo está em ação, ele nos ajuda a evitar o uso indevido de nossas línguas. Lembre-se da história dos reis durante um período de fome. Como descrita em 2 Reis 7, ilustra como questionar a mensagem de Deus, expressar dúvida e desrespeito pode ter consequências graves. O rei, ao expressar sua incredulidade, acabou falecendo como resultado. Se ele tivesse mantido silêncio, poderia ter sido poupado e testemunhado o poder poderoso de Deus e suas bênçãos abundantes sobre a terra. Isso mostra como permanecer em silêncio em momentos cruciais pode salvar nossas vidas. O servo do rei, ao usar sua língua de forma inadequada, encontrou um destino trágico. Os discípulos também enfrentaram momentos de incerteza e dúvida, especialmente quando estavam alimentando grandes multidões. No entanto, eles escolheram um caminho diferente. Quando Jesus lhes deu instruções, eles pararam de questionar e simplesmente obedeceram, experimentando assim o poder supremo de Deus. Como você responde quando recebe a palavra do Senhor? Você a contesta, a ignora ou ora a respeito? Com que frequência você diz coisas das quais mais tarde pode se arrepender? Suas palavras são como um fogo que pode incendiar uma vasta floresta. Você é o primeiro a sempre dar sua opinião sobre tudo no seu local de trabalho, sem pensar duas vezes. Querido, tire um momento para refletir sobre isso. Você sabia que quando as pessoas ao seu redor o classificam como alguém que fala demais, você perde sua credibilidade, seu valor diminui e suas palavras se tornam vazias, sem poder ou sabedoria? Esse não era o plano original de Deus para você. É hora de aprender com Jesus. As palavras também têm o poder de fazer o bem. Jesus usou suas palavras para instruir e curar as pessoas.
Ele confortou os de coração partido com palavras de encorajamento e esperança. Portanto, que suas palavras estejam cheias de vida e graça, ministrando vida àqueles que o ouvem. A Bíblia diz que a língua tem o poder de dar vida e de causar morte. Por que não permitir que as pessoas encontrem vida quando ouvirem suas palavras? Suas palavras podem machucar ou ajudar, então decida o que você quer que elas façam. Portanto, que suas palavras estejam cheias de vida e graça, ministrando vida àqueles que o ouvem. A Bíblia diz que a língua tem o poder de dar vida e de causar morte. Por que não permitir que as pessoas encontrem vida quando ouvirem suas palavras? Suas palavras podem machucar ou ajudar, então decida o que você quer que elas façam. Uma simples palavra gentil pode trazer esperança a um coração cansado e alegrar o dia de alguém. Suas palavras podem trazer alegria e cura aos outros. Cada vez que você conversa com alguém, você tem o poder de elevá-los. Quando você permite que o conselho das palavras de Deus guie sua fala e interações, você se torna um farol de luz para os outros, exatamente como Deus deseja que você seja. Você deve ser deliberado sobre isso. Não é um evento único. Você deve constantemente escolher se vai falar o que pensa ou se segurar. Como em Eclesiastes 3:7, nos diz que há um tempo para ficar em silêncio e um tempo para falar. Definitivamente, a habilidade de discernir quando falar e quando permanecer em silêncio é crucial. Falar desnecessariamente não é um sinal de força. Jesus nunca nos pediu para ficar calados enquanto as pessoas se aproveitam de nós. Embora ele sempre tenha permanecido em silêncio quando os escribas, fariseus e saduceus o confrontavam, ele respondia às suas perguntas e usava esses momentos para ensinar lições importantes. Vale ressaltar que, frequentemente, ele respondia de uma maneira que superava suas expectativas, aplicando a sabedoria de Deus para abordá-los adequadamente. Você deve orar e buscar constantemente essa sabedoria, a sabedoria para discernir não apenas quando falar, mas também como falar. Saber quando falar, mas fazê-lo de maneira tola, não é melhor do que falar de forma imprudente e desenfreada. Reconheça que há momentos em que o silêncio é a resposta mais apropriada e é vital discernir esses momentos. Quando os fariseus trouxeram a mulher pega em adultério a Jesus, ele inicialmente permaneceu em silêncio. E quando eles persistiram, ele proferiu uma sentença desafiadora que os fez sair um por um. Não se trata apenas da quantidade de palavras que você profere, mas de falar as palavras certas, no momento certo. E quando você não está falando, o que deve fazer? Ouvir. Você sabia que ouvir é um ato de amor? Nossa geração atual é ridicularizada por todos, acreditando que eles têm uma voz que deve ser ouvida. Todos estão falando, mas ninguém parece estar ouvindo. As pessoas têm algo a dizer sobre tudo, e o mundo se tornou tão barulhento que é difícil ouvir uns aos outros. Você já esteve com alguém que estava de luto e simplesmente se sentou ao lado deles, oferecendo sua presença sem palavras? Você forneceu um ombro para se apoiar e ouvidos para ouvir o que quer que eles desejassem compartilhar. Esse simples ato é muito mais poderoso do que as milhões de palavras de empatia que você poderia oferecer. Esse simples ato transmite a profunda mensagem de que você se importa genuinamente. Tiago 1:19 diz: Meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Este versículo enfatiza a importância de ouvir e sugere que ouvir deve ter prioridade sobre falar. O ato de ouvir vai além do mero silêncio. Ele permite que você ouça os significados mais profundos por trás do que está sendo dito e compreenda os sentimentos não expressos. Quando você realmente ouve, você não compreende apenas as palavras faladas, mas também as emoções da pessoa e os pensamentos não expressos, criando uma conexão profunda. Demonstrando que você tem um coração que ouve, faz com que os outros se sintam mais conectados e abertos a você. Isso cria um espaço para eles se abrir, compartilhar seus sentimentos mais profundos e construir confiança. Ouvir é um ato de amor que aproxima as pessoas e fortalece os laços. Relações verdadeiras são construídas com base em ouvir de verdade,
não apenas esperar a sua vez de falar. Todos nós já encontramos pessoas mais interessadas em expressar suas próprias palavras do que em realmente compreender o que estamos dizendo. Sua ânsia de falar muitas vezes leva a respostas irrelevantes e a uma sensação de frustração da nossa parte. O verdadeiro ouvir, por outro lado, fomenta um profundo senso de compreensão entre as pessoas. Se você não é do tipo que costuma ouvir, pode começar abraçando o silêncio. Não é tarde demais para demonstrar a sabedoria de Deus em um mundo cheio de barulho constante e distrações intermináveis. Cultivar o hábito de um silêncio deliberado pode ser difícil. Encontrar um espaço tranquilo pode ser uma tarefa assustadora, pois todos parecem estar ocupados com distrações ruidosas. Sempre há algo fazendo barulho, seja zumbindo, apitando ou chamando. Nos acostumamos a esse ruído, que se tornou parte de nossa vida cotidiana. No entanto, é essencial que priorizemos momentos de silêncio deliberado. Lembre-se de como Jesus frequentemente buscava lugares solitários e até chamava seus discípulos para longe do barulho, para a solidão. Isso mostra que existem benefícios profundos no silêncio. Não é de surpreender que a Bíblia diga: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Salmo 46, 10. Mesmo em nossa caminhada com Deus, podemos não realmente conhecê-lo se tudo o que fazemos é pedir e pedir no lugar da oração. O silêncio, a quietude e a serenidade são extremamente importantes na oração. Lembre-se de como Elias esperou para ouvir a voz de Deus. Ele observou o fogo e o vento, mas Deus não estava lá. Foi em uma voz calma e quieta que Elias finalmente ouviu a mensagem de Deus. Se ele tivesse sido consumido pelo barulho e distrações, poderia ter perdido completamente a mensagem. Portanto, daqui em diante, incorpore momentos de silêncio em sua rotina diária. Aprenda a se afastar do barulho para ouvir a voz de Deus e meditar em sua palavra. Por meio dessa prática, você descobrirá que sua capacidade de ouvir a voz de Deus se torna mais distinta e precisa. Esse é o poder do silêncio e da solidão. Talvez você esteja dizendo: eu não falo demais, mas passo o dia todo conversando. Você também está emitindo suas palavras. A questão é: essas mensagens edificam? Você sempre tira um momento para pensar antes de falar ou enviar uma mensagem? Tirar um momento para refletir sobre suas palavras antes de falar pode ser transformador. A regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, deve ser o seu guia definitivo. Sempre se pergunte como se sentiria se alguém dissesse as mesmas palavras que você está prestes a dizer a você. Considere o impacto que suas palavras terão e explore se pode haver uma maneira melhor de transmitir sua mensagem ou simplesmente ficar em silêncio. É crucial lembrar que uma vez que as palavras saem de sua boca, você não pode recuperá-las. Às vezes proferimos palavras sem considerar seus efeitos. Considere as palavras duras de Nabal para os homens de Davi, que quase levaram à destruição de sua casa. Em contraste, sua esposa, Abigail, resolveu a situação com palavras gentis e ponderadas. Pensar antes de falar a ajudou a salvar sua casa. Como diz a Bíblia em Provérbios 18, 21, a língua tem o poder da vida e da morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavras têm consequências. Portanto, da próxima vez que estiver prestes a falar, reserve um momento de silêncio para refletir sobre o que você está prestes a dizer. Conflitos desnecessários muitas vezes surgem de palavras faladas precipitadamente ou sem consideração cuidadosa. Pense primeiro e fale depois, em vez de falar primeiro e pensar sobre isso depois. Acima de tudo, o silêncio pode ser uma maneira de se proteger e proteger suas bênçãos. Considere quantos sonhos foram abortados porque foram revelados prematuramente. Com que frequência as pessoas foram desencorajadas a perseguir suas visões porque as compartilharam com as pessoas erradas. Até mesmo uma galinha sabe como colocar seus ovos secretamente, cobrindo-os cuidadosamente e saindo brevemente para encontrar comida. Se até os animais entendem a importância de manter planos ocultos até estarem prontos, os seres humanos podem aprender com isso.
Muitas pessoas cometem o erro de anunciar cada passo que pretendem dar, o que muitas vezes prejudica seu progresso. Lembrem-se do que aconteceu com José quando ele compartilhou seus sonhos com seus irmãos. Tire uma lição dessa história. Aprenda a manter seus planos para si mesmo e espere o momento certo antes de compartilhá-los. Palavras realmente têm um poder imenso. Elas podem tanto construir quanto destruir. No entanto, o silêncio possui um poder maior que as palavras. Abraçar o silêncio intencional em sua vida, não importa quem você seja. Mesmo que seja um líder, não há instituições que o obriguem a sempre falar. Você pode optar por ser mais silencioso e permitir que outros tomem a decisão final. Embora possa ser desafiador fazê-lo apenas com esforço humano, com a ajuda do Espírito Santo, você pode alcançar isso. Vamos curvar nossas cabeças enquanto buscamos a orientação do Espírito Santo. Por favor, ore esta oração com sinceridade, do fundo do seu coração. Pai gracioso, venho humildemente diante de Ti hoje, plenamente consciente das minhas falhas humanas. Testemunhei o poder do silêncio e reconheço minha necessidade de experimentar esse poder em minha vida. Reconheço que magoei outras pessoas com minhas palavras, disse coisas que não deveria, e até me causei danos através da forma como usei minhas palavras. Peço que me perdoe e me ajude a controlar minha língua. Peço que encha meu coração com suas palavras, para que meu discurso seja cheio de poder e graça. Conceda-me a sabedoria para controlar minha língua, discernindo quando falar e quando permanecer em silêncio. Quando for hora de falar, capacite-me a escolher palavras temperadas com graça. Que minhas palavras tragam esperança aos desesperados e cura aos de coração partido, assim como as palavras de Jesus fizeram. Conceda-me o presente de um ouvido atento. Ajude-me a praticar o ato de ouvir, pois sei que ouvir muitas vezes é mais poderoso do que falar. Espírito Santo, ecoa a oração do salmista hoje. Peço que coloque uma guarda sobre a minha língua. Guie as minhas palavras e me ajude a sempre tirar um momento de silêncio antes de falar, para garantir que minhas palavras sejam necessárias e edificantes. Comprometo-me a passar tempo em Sua presença, buscando a quietude e o silêncio, para ouvir Sua voz por meio da meditação consistente em Sua palavra e da oração. Que eu possa ouvir Suas palavras mais distintamente. Obrigado, Pai gracioso, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se a este canal se você gostou deste vídeo, pois isso nos incentivará a fazer mais vídeos como este. E aqui está outro que você pode gostar.